Trilha 4: Atração e Employee Experience. Como mudar o mindset de empresas que ainda não atuam com a diversidade e a inclusão? Convidados: Alessandra Peixoto, Sodexo; Eduardo Roberto dos Santos, G4S; Alisson Bezerra, Solar Coca-Cola; Rodrigo Dibi, CIE. Moderador: Bruno Piai. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas a mais uma atração do nosso RH Top 5 2024. Estamos aqui dando sequência à nossa trilha de atração e employer experience, e o tema da vez é como mudar o mindset de empresas que ainda não atuam com a diversidade e a inclusão. Meu nome é Bruno Piai, eu sou editor de conteúdo no grupo Top RH. Eu sou um homem branco, tenho cabelos pretos e curtos, tenho barba, bigode, olhos castanhos. Estou vestindo uma blusa e ela é preta com alguns detalhes azuis, e atrás de mim há um fundo de uma parede toda branca. Eu vou fazer a apresentação do nosso super time que vai nos acompanhar aí nessa conversa. Tenho certeza que vai ser um papo muito interessante, com muita experiência, com muitos insights compartilhados aí sobre esse tema. Tenho convicção que vocês vão apresentar muito, que vocês vão aproveitar muito tudo que o pessoal trará, tá bom? Bom, eu começo as apresentações aqui, abrindo a minha colinha, com a Alessandra Peixoto. A Alessandra, ela é Head de Atração de Talentos da Sodexo, e neste ano foi indicada ao Top of Mind de RH na categoria de Serviço de Alimentação Coletiva. Alessandra, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao 5 2024. Obrigada, muito bom estar aqui com vocês. Bom, eu sou a Alessandra Peixoto, estou hoje à frente da área de atração de talentos da Sodexo, né, uma empresa aí de 47 mil colaboradores espalhados aí por todo o nosso Brasil. 25 anos de experiência, engenheira e administradora. Sou uma mulher branca, cisgênero, cabelos lisos, curtos e grisalhos. Estou vestindo uma blusa preta, uso óculos de grau com armação preta e o meu fundo é uma cortina em tom bege. Muito bom, Alessandra, seja muito bem-vinda. Agora é a vez de apresentar o Eduardo Roberto dos Santos. Ele é gerente de RH na G4S, indicada ao Top of Mind na categoria Segurança Patrimonial. Eduardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Eduardo Roberto dos Santos, eu sou gerente de recursos humanos da G4S. A G4S é uma empresa do grupo da Allied, são 800 mil funcionários no mundo, né? Maior empresa aí do setor de vigilância e serviços aí do mundo. E aqui no Brasil nós temos 15 mil funcionários. Eu tenho mais ou menos 20 anos de experiência com recursos humanos, atuando com seleção, treinamento, ouvidoria, enfim, toda essa parte. Eu sou um homem negro, 1,70 m, cabelo curto, olhos pretos, e o fundo atrás de mim é um fundo branco. Muito bom, Eduardo, seja muito bem-vindo. Agora é a vez do Alisson Bezerra. Ele é gerente de atração e cultura na Solar Coca-Cola e foi indicada como uma das empresas com práticas reconhecidas em atração de talentos. Alisson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Oi, gente. Espero que vocês estejam bem. Como foi falado, meu nome é Alisson Bezerra. Eu hoje atuo como gerente de atração e cultura na Solar Coca-Cola. Nós somos uma franquia do sistema Coca-Cola no Brasil. Somos a segunda maior franquia, presente em 70% do território brasileiro, 18 mil pessoas, famílias envolvidas nesse ecossistema lindo que a gente trabalha todos os dias. Eu sou um homem não branco, de pele clara, tenho cabelos pretos, curtos, estou usando uma camisa de tom bege, um crachá com orgulho de pertencer à Solar Coca-Cola, e atrás de mim como fundo tem uma persiana cinza. E finalizando aí o nosso time, né, concluindo a ordem alfabética, vem o Rodrigo Dibi.
Ele é superintendente institucional e de inovação do CIEE. O CIEE foi indicado à categoria especial do top deste ano, que é a plataforma de contratação de jovem aprendiz, estagiário e trainee. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Olá a todos, mega prazer estar com vocês aqui. Eu sou Rodrigo Divi, como foi falado, sou superintendente hoje institucional e de inovação do CIE, tenho uma trajetória aí de mais de 25 anos olhando para o mercado de trabalho, olhando para tendências, né, olhando muito para o mundo da empregabilidade jovem também. O CIE, como alguns já conhecem, o CIE existe há 60 anos, é a maior organização do Brasil quando a gente fala de oportunidades em emprego jovem. Por ano, a gente apoia a inserção de mais de 300 mil jovens no mercado de trabalho, no Brasil inteiro, e apoiando muito as empresas e os jovens nesse match para que eles possam ter o seu início no mercado de trabalho, né? Então, sou um homem branco, estou vestido com blazer, estou de óculos, no meu fundo tem uma janela e o logo do CIE. Super prazer estar com vocês aí para que a gente possa conversar e debater desse tema tão importante, que é não só para os tempos atuais, mas para que a gente possa ter um mercado de trabalho cada vez mais, não só inclusivo, mas cada vez mais produtivo, e a gente vai falar bastante sobre isso. Olá. Bom, pessoal, então aqui para a gente abrir o nosso papo, como o tema dessa roda de debate é a mudança de mindset, né? Realmente fazer com que os gestores, os RHs entendam mais a importância e o potencial da diversidade. Eu acho que, primeiramente, nada mais importante do que entender como que vocês enxergam o tema, como que vocês estão alinhados com essa questão, se vocês concordam que, de fato, há um potencial aí a ser explorado, se vocês estão identificando mudanças, vantagens no mercado em empresas que são mais diversas e inclusivas. E para a gente começar, então, eu queria começar por você, Rodrigo. Eu finalizei a apresentação contigo e agora você vai ser o primeiro aqui nas respostas. Vocês que têm, né, esse trabalho de levar jovens ao mercado, eu imagino que vocês são muito alinhados com essa questão da diversidade, do conhecimento do perfil do público de vocês, da pluralidade, palavrinha que me enrola, viu? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa visão que você tem do DI no mercado, qual que é o potencial que você enxerga que muitas empresas acabam desperdiçando quando não investem tempo e ações em políticas mais inclusivas. Legal, eu gosto sempre, quando a gente vai tratar de algum tema, a gente tentar explorar o porquê das coisas, né? Porque quando a gente integraliza do porquê que a gente está fazendo alguma coisa, isso tem um quê de realidade, né? De profundidade. Quando a gente fala desse tema de por que falar de diversidade e inclusão dentro das empresas, né? Muitas empresas, durante muito tempo, encaixavam isso como porque eu preciso ser mais inclusivo, porque eu preciso dar oportunidade para as pessoas que são diversas. Eu gosto de fazer um outro olhar aqui. Se nós estamos falando que o mercado de trabalho hoje, né, ele olha muito para quem as pessoas são, para as competências das pessoas, né? Então tem uma máxima dentro do mercado corporativo, né, de que hoje a gente está falando muito das competências comportamentais, de quem a pessoa é, como que ela lida com os problemas, de como que ela resolve as coisas. E, obviamente, eu procuro pessoas técnicas, mas o técnico acaba hoje, no mundo tão acelerado, né, no mundo onde as coisas mudam tão rápido, você acaba deixando o técnico até de segundo plano, porque as pessoas têm que ter a habilidade de também aprender a aprender, né? Então, quando você vai para um mundo onde você está querendo das pessoas comportamentos, habilidades, cada vez mais quem elas são, e aí a gente transporta para o tema de diversidade e inclusão, simplesmente se eu quero que as pessoas possam performar bem no aspecto comportamental, se eu quero o melhor delas, e aí quando eu falo dos aspectos comportamentais, tem muito a ver com autoestima, com confiança, com ter certeza de que eu estou num lugar seguro, de que eu posso trocar bem com meus colegas, de que eu posso ser quem eu sou, e isso acaba ajudando muito em performance. Eu necessariamente tenho que desconstruir de que quando eu falo dos temas de diversidade e inclusão, eu não estou falando de dar oportunidade para grupos minoritários. Eu estou falando simplesmente de
absolutamente tornar os ambientes de trabalho em ambientes abertos e acolhedores a qualquer tipo de pessoa. E não só na entrada, mas o que acontece lá dentro, né? Então, acho que os temas de diversidade e inclusão, se muitas empresas tratavam e ainda tratam, né, sobre de forma secundária, não, eu tenho programas aqui específicos de diversidade e inclusão, ela tem que estar permeada na empresa inteira. Não dá para ter um programa. Ela precisa ser uma policy de que, assim, não me importa o que está para fora das pessoas. Não me importa a imagem, não me importa o estereótipo, não importa isso. Importa eu desenvolver o que a pessoa tem dentro e tornar ambientes inclusivos para que a pessoa possa trazer suas competências da forma que ela se sente mais confortável. E aí a gente vai mexer muito com a questão da confiança, né? Então eu vejo que se em algum momento cabia até a gente falar que as áreas têm que fomentar as áreas de diversidade, eu já defendo que as áreas têm que implodir e transformar o todo, sabe? As empresas têm que ser com o seu pilar de que eu não preciso olhar o viés externo das pessoas, né? A gente batalha muito aqui por isso, para que a gente possa, porque também quando a gente olha para as questões de diversidade, o Brasil ele é feito de diversidade, nós somos um povo formado por diversidade. E se a gente não vai olhar para isso de uma forma uniforme, com respeito, com acolhimento absolutamente igual, tirando os vieses, se num primeiro momento eu estou fora das diretrizes, todo mundo fala, putz, você não é uma empresa que respeita, você pode ter certeza que a médio e longo prazo essas empresas estão fadadas a não ter profissionais. Porque as próximas, essas gerações que vêm aí, as próximas que vêm, cada vez mais querem ser quem elas são. E elas não dividem mais o ambiente de trabalho com o ambiente profissional. Elas querem ter o direito de ser quem elas são e elas começam a fazer as escolhas com base nisso. Quais são os ambientes de trabalho que vão me permitir simplesmente eu ser quem eu sou? Então, acho que para o olhar das empresas é uma questão até de sobrevivência, e quem tiver mais antenado já vai fazer isso agora, ou vai começar, como a gente já vê, perder talentos. Essa é uma batalha grande que a gente aqui no CIE tem, para que as empresas tenham este olhar antecipado, né? A gente fala no mundo de muita inovação, muita tecnologia, mas de que adianta a inovação, de que adianta a tecnologia se eu ainda não estou fazendo o básico bem feito? E para a gente aqui fazer o básico bem feito é você não olhar vieses do externo, né? É que você consiga construir times que efetivamente respeitem, e diversidade é respeitar o todo mesmo, né? Então a gente batalha muito nesse sentido aqui, entendendo que para as empresas é uma questão até de sobrevivência enquanto negócio, o respeito, e não só o respeito, o acolhimento, e você ter políticas incisivas que garantam isso e que tirem do seu ambiente quem efetivamente não defender essa agenda. Alisson, eu acho que o caminho passa muito por isso que o Rodrigo comentou, né? Principalmente quando ele fala que a diversidade não é só uma ação aqui ou ali. A diversidade é um todo. Ela tem que estar na cultura da empresa como um todo, ela tem que fazer parte do negócio assim, em todo o seu ecossistema. E quando a gente está falando de uma empresa como a Solar Coca-Cola, que tem uma estrutura tão grande, que tem tantos colaboradores, como que a gente faz para levar essa diversidade para esse todo? Como que a gente estrutura isso, que a gente movimenta esses caminhos internamente? É a pergunta de US$ 1 milhão, é isso que nós temos? Brincando aqui, mas eu concordo com muito do que o Rodrigo trouxe. Eu acho que a gente está passando por um momento, de fato, de provar a maturidade da agenda de inclusão da universidade que vem sendo construída nos últimos anos. Quem não ainda capturou, né, o propósito, os porquês, precisa talvez correr um pouquinho atrás. A gente tem passado por alguns movimentos de instabilidade nos últimos meses, quiçá no último ano, né, que faz a gente ir refletindo, mas de fato, a gente aqui, como Solar Coca-Cola, continua acreditando muito nessa agenda e muito num pensamento que está para além de uma área específica, está para além da área de recursos humanos e precisa permear toda a organização. A gente fala que a universidade precisa permear nossa cultura organizacional, de fato, que valoriza o respeito, que valoriza as pessoas no centro, o ser humano na sua forma integral. É óbvio que na jornada inicial a gente precisou se estruturar, né, como uma área,
contendo sua governança, seus programas, seus rituais, para fazer com que as pessoas percebessem esse valor. E aqui eu gosto muito de trazer sobre 2 prismas, né, porque eu acho que a gente tem públicos diversos sendo espectadores desse debate, né. Se tem uma pessoa que está mais conectada emocionalmente, que eu chego para ela e falo de propósito, falo do porquê e do certo a fazer, massa, eu acho que a gente tem sim que se conectar com essa galera, mas você tem a galera que está olhando para resultado, para estratégia, para performance, a gente também apresenta de uma outra maneira tudo que diversidade e inclusão traz de benefício, né? Então, eu acho que há diversas razões para a gente não ter mais naquele diálogo inicial de provar o porquê, a importância das coisas e mostrar de fato que isso tem que estar permeando o todo. No nosso caso, a gente entende que a liderança, por exemplo, é fator decisivo para a gente poder ir chegando nos ambientes mais longínquos, mais diversos dentro da organização. Então, a gente vem trabalhando já há alguns anos essa camada da organização para que elas sejam embaixadores desse movimento que a gente tem provocado aqui dentro. Né? Porque só assim a gente leva para o 24/7, porque nós, como área de inclusão e diversidade, podemos fazer uma semana, por exemplo, de inclusão e diversidade que dura 5 dias durante um espaço de tempo, mas e depois? Então, aquela pessoa ela está exposta ao líder, que tem ali um papel fundamental de não passar uma comunicação divergente daquilo que a gente defende como companhia, né? E aí, à medida que as coisas vão avançando, isso vai se incorporando a processos, a políticas, de uma forma que a gente pode sim ter uma área de inclusão e diversidade que se antecipa a algumas situações, que serve como um guia, mas ela é muito mais um apoio de um movimento muito maior e que extrapola a área de recursos humanos. É assim que a gente tem tentado fazer as coisas acontecerem. A gente conta ainda com recursos como metas, como políticas, como questões mais afirmativas e programas, mas eu acho que isso vem ficando cada vez mais secundário, porque eu acredito de fato que isso são questões temporárias até a gente chegar ali no estágio que a coisa está incorporada e a gente começa a surfar uma onda um pouco mais orgânica. Então, é dessa maneira que, no nosso caso, a gente tem se organizado para fazer isso acontecer. Alessandra, a gente tem o Rodrigo falando sobre a criação de um espaço onde as pessoas podem ser quem elas são. A gente tem o Alisson pontuando a importância de colocar as pessoas no centro dos negócios. E os negócios, eles são pessoas, os clientes são pessoas, os colaboradores são pessoas. Quando a gente fala assim, parece tudo tão óbvio, né? Eu acho que principalmente pensando nas gerações mais recentes, que já chegam com esse mindset no trabalho, eu acho que ter esse olhar é muito natural. Mas por que que na prática nem sempre é tão óbvio assim? Por que que a gente tem que ter toda uma discussão, todo um trabalho para que haja esses ambientes em que as pessoas possam ser quem são, para que as pessoas tenham a sua importância reconhecida? Por que que é tão desafiador assim? É bastante, né? Concordo bastante aí com os meus colegas, né? Quando o Rodrigo fala que a gente não deveria ter uma área que a diversidade precisa permear o negócio como um todo, não poderia concordar mais, né? Mas existe uma coisa chamada viés, e que todos temos, né? E conscientes e inconscientes. Então, a maturidade da empresa para lidar com questões de diversidade é algo que precisa ser trabalhado ainda no nosso dia a dia, né? Então, à frente de uma área de atração de pessoas, a gente vê que às vezes no fechamento da vaga, naquela necessidade urgente de fazer uma contratação, de fechar logo aquela posição, porque está impactando financeiramente o negócio, muitas vezes você precisa ter esse olhar de diversidade e que você passa por cima com o objetivo final, que é fechar aquela vaga, né? Fechar aquela posição. Então, a gente precisa cada vez mais mostrar para o negócio o quanto ter mentes diversas, mentes em toda a sua amplitude, né? Então, todas as diversidades, a gente traz uma criatividade, uma inovação diferente para o nosso processo, né? A gente gera valor para o negócio, a gente gera valor para os nossos clientes, né? A gente trabalha a marca empregadora, a gente retém pessoas, a gente fortalece o nosso EVP. A gente gera desejo nas pessoas em pertencer por ter uma cultura inclusiva. Então, se a gente conseguir
levar tudo isso adiante, né? Mostrando todos esses benefícios, aí eu acredito que a gente consiga fazer com que permeie a organização como um todo. Mas, mais uma vez, exige maturidade, exige cuidado, exige interesse, né? E exige, sim, como o Alisson também comentou, ainda um acompanhamento, não como programa, não como um projeto, né? Mas para dar as orientações, para dar os caminhos, né? Para mostrar o porquê dessa importância como um todo, né? Então, basicamente, eu acho que a tua pergunta inicial é essa, né? Como que a gente consegue trabalhar essa questão dos nossos vieses todos, mostrando qual é o benefício para o negócio, trazendo a diversidade, equidade e inclusão para o nosso dia a dia. Muito bom. Eduardo, e aí quando a Alessandra exemplifica, né, falando dessa questão de ter que correr para fechar a vaga, que no final do dia e isso acaba sendo a prioridade, ao mesmo tempo também a gente está falando aí só da ponta do iceberg, né? Porque fechar vaga, a gente tem tanta empresa aí que gosta de colocar diversidade no outdoor, ama divulgar números, nossa, que nós temos 50% da liderança feminina e que não sei o quê. Mas quando você entra dentro dessa empresa, você vê que ela pode até ser diversa, mas se tem uma coisa que ela não é inclusiva, né? Então, como que também que a gente desenvolve essa dinâmica, não só no recrutamento, mas interna, quando a pessoa já está lá dentro, para que de fato você crie um ambiente inclusivo e para que de fato também você possa usufruir de todo o potencial que esse trabalho tem a oferecer para o negócio. Eu estava ouvindo aqui o que todo mundo trouxe, né, o que os meus companheiros trouxeram aqui, e para mim faz muito sentido, né? O que que eu vejo muito quando a gente fala de diversidade? Existe uma agenda de diversidade e essa agenda foi colocada para que recursos humanos resolva, né? Então, assim, existe essa agenda e recursos humanos têm que tocar essa agenda. No máximo, o time jurídico, quando a gente vai para alguma questão aí judicial, cota, enfim, alguma coisa nesse sentido. E aí eu volto no discurso dos meus colegas aqui, porque essa não é uma agenda de uma área, né? Essa é uma agenda de uma empresa, né? Essa é uma agenda de todas as diretorias, né? Então, o que que eu sinto? Quando você tem o envolvimento do CFO, do CEO, enfim, de todo o corpo diretivo, você tem uma linha diferente. Aí vai no que a gente acabou de comentar aqui sobre a questão da maturidade da empresa, né? Qual é a maturidade da empresa? A gente já está nesse nível ou ainda é aquela agenda de RH que tem alguém lá no escritório, alguém de RH batendo na porta, olha, tem que trabalhar diversidade, olha, vamos fazer inclusão, olha, vamos fazer isso aqui, aquilo ali. Então, assim, enquanto isso não toma um corpo diferente, enquanto a gente não tem isso, e aí eu digo do corpo diretivo mesmo, essa agenda sendo uma agenda do corpo diretivo, ela vai funcionar. Pelo menos é a minha experiência, é o que eu tenho visto ao longo da minha carreira como consultor e como trabalhador formal em algumas empresas também. Aqui na G4S a gente fez um trabalho assim muito forte na linha dos aprendizes, na linha principalmente da contratação de mulheres, e a gente viu que só funcionou porque o corpo diretivo abraçou a ideia, né? Então eu acredito que é isso, né? Seja para atrair o talento ou reter o talento, se for uma agenda única de RH, na minha opinião, não vai funcionar. Agora, se o RH é aquele gerador do estímulo, eu sou RH e eu gero esse estímulo no corpo diretivo para que eles comprem essa ideia, e o corpo diretivo compra a ideia, funciona. E aí a gente volta para a questão da maturidade, né? Eu não consigo ver algo apartado. E aí eu volto aí no que os meninos disseram também em relação a áreas, né? Uma área de diversidade e inclusão é positivo? É lógico que é positivo. Mas se você não tiver o corpo diretivo imbuído e comprometido com essa agenda, nada vai acontecer. Quando você comenta que não é uma responsabilidade só do RH, mas muitas vezes o RH ainda é quem tem que bater ali na porta e, oi gente, vamos falar sobre isso aqui é importante. E aí eu queria embalar com você, Rodrigo, nessa fala do Alisson, quando não tem jeito, quando de fato o RH precisa
dar um pontapé inicial nesse trabalho, precisa trazer o corpo diretivo para a conversa. Como que o RH faz isso? Como que você argumenta nesse sentido de, gente, olha, a gente tem que começar aqui sim um trabalho de diversidade, de inclusão, mas isso não faz parte da nossa cultura, isso vai ser algo novo para a gente sabe que o novo muitas vezes assusta, há empresas que não estão ainda tão prontas ou até motivadas a dar esse primeiro passo, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que a gente usa esse poder de convencimento para chegar e falar, gente, DI não é uma opção, é uma necessidade. Legal. Bom, eu sempre gosto de dividir o tema quando a gente fala de atração e de inclusão, tá? Porque eu vejo que muitas empresas elas querem fazer um programa de diversidade, aí você vai e abre oportunidades. E aí nós estamos falando de atrair, né? E eu acho que quando a gente trabalha diversidade, e o problema que a gente tem quando a gente não faz uma inclusão bem feita dentro das empresas, porque não aceitar a diversidade tem muito a ver com os nossos vieses pessoais, né? Então tem muito a ver de primeiro eu ter projetos que eu trabalhe dentro da empresa a questão de empatia pelo outro. Quando eu falo de empatia é no sentido de eu entender quem é o outro, entender o que o outro vive, entender a realidade do outro para que eu possa, de alguma forma, desconstruir eventuais vieses que eu tenho e preconceito, né? Então eu sempre acho que é importante primeiro a gente trabalhar do corpo de colaboradores que tem lá o que é diversidade, o que é inclusão, qual é o olhar do outro, então entender a história do outro. Então, quando eu falo de pretos e pardos, entender a história, entender as batalhas históricas, de como que efetivamente o que o outro viveu, o que vem do histórico, o que o outro vive, porque por muitas vezes as pessoas nem entendem, né? E tem um viés. Trabalhar com diversidade exige de quem uma abertura, né? Exige uma abertura das pessoas a lidarem com alguma pessoa que tem até uma diversidade de pensamento diferente que eu. Geracional, que seja, socioeconômica, que seja, de dificuldades que passa, quando a gente fala de questões de opções sexuais, mas opções de qualquer tipo de diversidade, traz para a gente, de primeiro eu ter uma empatia, de entender que a realidade do outro é diversa da minha. E se eu entendo isso com um olhar positivo, isso ajuda muito para quando a gente vai fazer depois dentro do time, quando eu atraio, para ser um ambiente acolhedor, porque eu entendo, né? Não é alguma coisa forçada. Então, acho que eu gosto sempre de dividir, que eu acho que é importante um trabalho com o time interno, né? De eu entender. Então, eu vou falar de uma inclusão de LGBTQIAPN+, tal. Então, primeiro eu preciso trazer para as pessoas que já estão lá qual a realidade que essa determinada... que essas pessoas vivem, né? Quais as dificuldades, quais as dores que elas já vivem na vida, para que a gente possa tornar um ambiente acolhedor e absolutamente, né, que as pessoas entendam. Eu acho que falta muito instrução também quando a gente fala para as próprias pessoas que estão lá, né? E aí quando a gente já coloca diversidade junta, talvez o que vai aflorar é os próprios preconceitos das pessoas, a não habilidade de lidar com o diferente. Mas respondendo de forma pragmática sua pergunta, né? Então, como que eu faço para convencer as altas lideranças de que isso é importante? É só simplesmente a gente olhar para o mercado atual até, né? Se é uma empresa, ela está falando com consumidores diversos. Como é que uma empresa vai trabalhar para atingir consumidores diversos se dentro dela mesma, sabe aquela história, né? Você está vendendo alguma coisa para fora que você não pratica para dentro, né? O mundo hoje é diverso porque faz parte, né? Se fosse só pelo olhar de atração de talentos, não dá para hoje eu atrair os melhores talentos se eu não tiver um olhar muito inclusivo, aberto, leve, e a leveza, né? Quando a gente fala de também diversidade, você tem ambientes leves, que acolham a todos, que respeitem a todos. Então, para atrair talento, para negócio, né? Para resultado de negócio, para eu trazer olhares multidisciplinares. Toda empresa que tem um olhar que ele é único, ele é ruim. É ótimo que você tenha o conflito positivo, né? Porque aí você vai fomentar mais discussões, cada um traz um olhar, um ponto de vista do que vive, ponto de vista do que olha da vida, e isso é muito rico para o negócio, porque com certeza você vai construir alguma coisa que tende a ter um resultado melhor, né? E a gente já começa a olhar
que efetivamente os dados trazem que as empresas e aí é por dado mesmo, né? Quando você vai convencer boards ou não, as empresas que têm dentro do seu corpo a inclusão da diversidade bem feita, a troca de gerações, com faixas diferentes trabalhando, a diversidade plena, elas trazem resultado melhor para o negócio. É um fato. Não é mais uma ideia, né? Não é mais uma questão bonita para ser mostrada. E eu acho que com isso, quando a gente traz para os boards, para as altas lideranças, as nossas hipóteses mais pautadas muito em fatos e dados, isso tende a. Porque é o famoso 1 mais 1 é igual a 2, né? Não é igual a 3. Então, pelo menos, você consegue ter uma linha que aí a gente vai conversar com base em argumentos mais sólidos, né? Alessandra, eu acho que sobre essa fala do Rodrigo, eu acho que é importante pontuar também, quando vocês trazem a questão do viés, principalmente, que eu vejo que muitas vezes a diversidade é tratada até como um fardo, porque você acaba criando determinadas obrigações, como, por exemplo, ah, toda vaga que você abre tem que ser para um público específico, você precisa preencher uma quantidade X de colaboradores de determinado perfil, quando na verdade, quando você já está trabalhando com a diversidade, quando você tem a inclusão na sua cultura, o efeito é o de não precisar fazer isso, né? É de você naturalizar essa pluralidade e você abrir as suas vagas, o seu processo seletivo para que todo público possa competir de forma que possa fazer parte daquela empresa, né? Para que você de fato comece a olhar um pouco além dos seus vieses e que você realmente abra essa margem para que públicos que normalmente você não traria para o seu negócio comecem a fazer a diferença no seu negócio. Então, eu acho que passa muito por esse caminho da naturalização quando a gente está falando também do sucesso da prática, não é? Sem dúvida, mas tem um ponto importante, né? A gente está falando muito de o RH não é sozinho responsável por essa questão da diversidade, até porque uma empresa é feita de pessoas e responsabilidade de pessoas é de todos, né? Mas fomentar essa discussão, então, do ponto de vista de atração de pessoas, quando nós aqui conduzimos um processo seletivo, a gente entende qual é a estrutura daquela área que está recebendo uma pessoa nova, para aí fomentar essa discussão, né? E trazer esse outro olhar. Olha, você tem tantas mulheres na sua operação, porque aqui na Sodexo somos majoritariamente uma empresa feminina, né? Serviços de alimentação, nutricionistas, em sua maioria 98% são mulheres, então o nosso desafio é trazer homens para a nossa operação, é o inverso que geralmente o mercado tem de desafio, né? Então a gente traz essa discussão. Olha, você tem X pessoas no time, vamos trazer mais homem? Vamos trazer mais mulher? Vamos trazer refugiados? Vamos trazer pessoas de orientações sexuais diferentes? Vamos falar um pouco de etnias, né? E aí, antes mesmo de começar a busca no mercado, a gente já prepara aquele caminho para dizer: eu vou te apresentar o mais diverso possível para a gente ter opções de escolha, né? E aí, olhando pelo outro lado, né, como o Rodrigo comentou, não só da atração, mas na parte de retenção, a representatividade importa, né? Então, por que as pessoas também decidem ficar nas empresas? Porque elas olham para a empresa como um todo, para o seu corpo diretivo, elas olham para todas as pessoas e dizem: puxa, eu sou representado aqui, eu me sinto bem aqui, eu sou protagonista da minha carreira aqui, eu tenho espaço de crescimento aqui dentro, então eu escolho ficar, né? Então, são as duas pontas mesmo que a gente fala, né? Algumas empresas precisam trabalhar com vagas afirmativas, né, que é uma direção um pouquinho diferente dessa naturalidade que a gente está falando, e talvez o momento da empresa se faça necessário isso para trazer a diversidade. Outras empresas já trabalham um pouco mais a diversidade no seu próprio DNA e que fica um pouco mais natural no processo seletivo. Então, o que a empresa precisa é encontrar o caminho, né, para que faça essa discussão chegar, e concordo totalmente ali com o colega quando fala que o corpo de liderança precisa trazer essa discussão, né, e permeá-la em todos os cantos da companhia, mas basicamente é isso, né, você trazendo a discussão do início de um processo de atração
o quão eu posso trazer de diversidade e de inovação e de criatividade, valor para o negócio, um olhar do nosso cliente, né? Nós aqui na Sodexo estamos dentro da casa do cliente, então o cliente também olha para nós com essa questão de diversidade, né? Não é só pregar os números, como você bem comentou ali no início, mas é efetivamente mostrar que é praticado na prática, né? Então a naturalidade ela vem então com o tempo, né? Se as discussões são feitas de forma constante, com dados, né, com fatos, com representatividade, ela acaba sendo natural. E aí a empresa só precisa entender qual o caminho para chegar nessa naturalidade. Perfeito. O Alisson, pegando o gancho do que os amigos compartilharam, como que a gente toma o cuidado também para que a diversidade e a inclusão não sejam tratadas dentro das empresas só como modismos, como algo descolado, em que muitas vezes a empresa até se perca um pouco tentando fazer um programa ou tentando trabalhar o todo, como foi comentado aqui, mas sem que haja uma estratégia por trás, sem que haja capacitação por trás, sem que haja iniciativas que de fato preparem todos os públicos a lidarem com perfis diferentes de pessoas. Então, como que a gente tem esse cuidado aí para, de fato, o trabalho ser mais estratégico, não acabar caindo só ali na linha de um modismo e, no fim, acabar não mudando nada dentro da empresa? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta e eu acredito que muito dos reflexos que a gente está vendo no curto prazo para as discussões de diversidade, equidade e inclusão tem relação com o início de jornada onde muitas empresas vieram para esse jogo por modismo, né? Por querer fazer parte de um movimento, por ser bonito, por enfim, pelo mercado estar indo para esse lugar. E eu acho que há um preço a se pagar quando a gente assume esse posicionamento, não de forma genuína e acreditando de fato na beleza e nos benefícios dessa agenda, né? É uma pena quando isso acontece, mas a gente vê isso acontecer ainda e o caminho, na minha visão, para que a gente fuja dessa armadilha é de fato ter conversas estratégicas de alto nível, muito baseado em fatos e dados, porque eu acho que isso vai dando sustentação para que você consiga passar da página 2 do livro, né, de um campo de superficialidade e chegue num outro lugar muito mais profundo e pautado de fato em resultados. Então acho que esse é um caminho interessante de você elevar o nível de discussão. Um outro caminho que eu acho que é bem bacana é você assumir, principalmente para, né, nós do time de diversidade e inclusão, uma postura serena diante dessas discussões, dessas situações, porque eu acredito que alguns colegas ao longo da jornada foram para um lugar um pouco mais, talvez, emocionado, mais polarizado, e isso talvez não construiu um ambiente favorável para que você conseguisse, de fato, mostrar o real valor de tudo isso que a gente está discutindo aqui. Então, acho que serenidade, cautela, estratégia são elementos importantes para a gente poder conduzir discussões sérias que coloquem essa agenda no lugar onde ela realmente deve estar, né? Se conectar o lance do propósito, né, do porquê que diversidade, equidade e inclusão é importante, não só como o certo a fazer, mas como que ele vai mover o ponteiro do negócio, como ele se conecta com isso efetivamente. Você veja que a Alessandra deu um exemplo aqui que é oposto, né? O caso dela é tem que trazer mais homens. E é sobre isso, é sobre você não sair fazendo a coisa igual o colega e entender o que, que faz sentido para esse negócio, né? Qual é o ponteiro que eu tenho que girar para poder aumentar a performance, para aumentar o senso de pertencimento das pessoas, para que eu tenha um clima mais inclusivo, mais harmônico, para que as pessoas cheguem aqui e a gente desbloqueie o potencial dela e elas ajudem a gente como organização a chegar cada vez mais longe. Então acho que é esse tipo de discussão que a gente vai trazendo para uma mesa estratégica, né, com a alta liderança, com a liderança e com as pessoas, porque eu também acredito, como o colega falou, que esse não é um debate que a gente faz somente de porta para fora ou com a liderança. Tem toda uma turma que estava aqui antes, que agora é impactada, né, por essas questões e que a gente tem que ajudar a ir caminhando junto com a gente. Seria muito fácil e qual é o preço que a gente pagaria se a gente chegasse assim e disser, não, se você não se encaixa nessa mentalidade, você está fora. E pelo menos no nosso caso, a gente optou por não seguir por esse caminho. A gente tinha muito claro onde a gente queria estar, então, queremos ser uma empresa tão diversa quando as pessoas consomem nossos produtos. Massa.
mas vamos levar essa mensagem para as 18 mil pessoas, explicando os porquês, ajudando elas a enxergarem esse valor, porque senão a gente vai ficar muito bonitinho no indicador de diversidade, mas as pessoas vão chegar aqui, vão se frustrar, vão sair, e a gente vai criar outros tipos de problema, né? Então, acho que é tentar, de fato, elevar o nível da discussão e atuar de uma maneira 360 para poder ter sucesso. Muito bom. Pessoal, encaminhando para o nosso final, Eduardo, eu vou te pedir uma ajuda para a gente sintetizar tudo que foi discutido aqui ao longo da nossa conversa. Eu queria que você compartilhasse com quem está nos assistindo, com quem está nos ouvindo, algumas dicas. Se a gente fosse montar ali um pequeno manual, eu sei que na verdade essa seria uma discussão para mais uma roda de conversa de 40 minutos, mas se a gente tivesse ali um passo a passo para a gente construir uma empresa referência em atração de talentos, mas não só atração de talentos diversos. Como que a gente formaria esse núcleo? Como que a gente desenvolveria a estratégia para uma empresa ser referência nesse sentido? Eu acho que é difícil você ter uma receita pronta, né? Mas tem alguns caminhos que eu acredito que a gente pode seguir. O primeiro caminho seria, né, o que a gente comentou aqui. A ação, ela parte de RH. RH tem isso na veia, né? Então, o estímulo tem que partir do RH. Mas um segundo movimento o RH entendeu qual é o momento da empresa, onde a empresa está, como ela se comporta perante acionistas, mercado. Ok, o RH entendeu. Então agora a gente vai buscar o apoio do corpo diretivo. Para mim, sem esse apoio, sem o corpo diretivo estar lado a lado, tratando esse tema braço a braço com o RH, não funciona. Então, o estímulo parte de RH. Quem faz? Todos fazemos. E aí volta muito no que vocês falaram aí da questão do o que é uma ação pontual. Vou criar algumas vagas afirmativas aqui. Dependendo do meu momento de empresa, isso é legal. Mas será que com o tempo, evoluindo essas conversas, criando essa cultura mais diversa, e aí a gente fala muito de cultura, isso já não vai estar enraizado na empresa? Né? Então, assim, precisa desse desenvolvimento constante e desse alinhamento constante com diretoria para que você consiga fazer com que as ações sejam bem executadas. Então, por exemplo, você precisa sensibilizar gerentes, coordenadores, né, ali a média liderança. Você vai buscar a contratação de uma consultoria que vai falar sobre diversidade, vai falar sobre o tema da aprendizagem, do PCD, da questão de gênero, enfim, orientação sexual. Antes de fazer isso, isso tem que estar alinhado com a diretoria e a diretoria tem que comprar essa ideia, né? Então, RH estimula, diretoria compra ideia e as ações vão acontecendo. Ah, mas a diretoria não comprou ainda, Edu, vou ficar parado? Não. Começa a fazer algumas ações pontuais, mas você precisa fazer a transformação cultural. Enquanto não houver uma transformação cultural, a empresa não muda o seu processo. Vou dar um exemplo simples aqui. Nós, há 5 anos atrás, tínhamos 10% de mulheres no nosso quadro. Pensando que nós somos uma empresa que na maioria dos nossos produtos, nossos serviços, a gente oferece mão de obra de vigilante, nós tínhamos 10%. Hoje nós temos 30% de mulheres no nosso quadro. Então isso foi um processo de anos. E esse processo só ganhou força quando o RH teve que parar de querer convencer alguém que isso era importante. Quando a gente já tinha gerado tanto estímulo que isso virou cultural. E agora eu tenho um gerente operacional indo lá no cliente falando, não, mas eu acho que aqui uma mulher funciona neste posto, por conta dessas questões, vai funcionar melhor do que se eu tiver um homem aqui. E isso foi uma transformação cultural que a gente fez ao longo de anos. Então, resumindo, né? RH gera o estímulo, cria as ações, busca esse apoio e esse comprometimento com a causa do corpo diretivo, envolve, dá feedback, dá report, pede ajuda, e aos poucos, com sensibilização, treinamento, a gente cria uma cultura. Quando a gente cria uma cultura de diversidade,
esses temas não são nem mais temas, porque isso entra no que é a organização, né? Então, hoje eu atuo numa organização que eu, como um negro, sou um gerente de recursos humanos, tenho um diretor financeiro que é negro. Olha a representatividade que a gente já falou aí, né? A gente tem coordenadores que são homossexuais, enfim, então a gente está devagarinho fomentando essa questão, mas não que, novamente, seja algo, eu tenho que criar a vaga afirmativa, porque a gente já passou dessa fase. A gente está numa segunda fase. E aí tem que entender o momento da sua empresa e ver quais são as ações que fazem mais sentido para vocês, para cada empresa, em cada momento, né? Muito legal, Alisson, Eduardo, Alessandra e Rodrigo. Muito obrigado pela participação de vocês. Que fantástico tudo que vocês puderam trazer, que vocês compartilharam. Tenho certeza que, assim como eu, quem nos assistiu aproveitou muito toda essa conversa, toda essa discussão. E eu agradeço também a você que está aqui com a gente. Espero realmente que você tenha curtido esse papo, um assunto aí super relevante, né? Essa questão da diversidade, da inclusão, o quanto que a gente tem que sempre reafirmar a importância de fazer isso crescer nas empresas, da gente plantar cada vez mais essa semente. Eu deixo o convite aqui para que você continue acompanhando o RH Top 5. Essa trilha aqui está só começando, tem muita coisa bacana ainda para rolar, tanto nela quanto em outras trilhas. Não deu tempo de assistir tudo hoje, eu sei, tem muita coisa rolando ao mesmo tempo, né? Não tem problema, a partir de amanhã todo o conteúdo vai para o YouTube, tá bom? Então vocês podem acompanhar também por lá. E fica o convite para que vocês não se esqueçam, profissional de RH, de votar no Top of Mind de RH deste ano. A votação tá bombando, a gente já bateu recorde, o top tá realmente com tudo agora em 2024. Mas é claro que falta também a sua participação. É muito importante que toda essa comunidade se engaje e prestigie essa galera que está fazendo o RH acontecer, que está fazendo o RH ganhar cada vez mais força e protagonismo dentro das empresas. Combinado? Entra lá no site do Top, faz um cadastro bem rapidinho e vote nas marcas e nos profissionais indicados neste ano. Bom, recados dados, espero mais uma vez aí que vocês tenham curtido. E a gente se vê ao longo aí do Sync em mais uma roda de debate, tá bom? Então é isso, pessoal. Até mais. As votações para a edição 2024 do Prêmio Top of Mind de RH terminam no próximo dia 30. Acesse, inscreva-se e vote! A entrega do Prêmio Top of Mind de RH 2024 acontecerá no dia 24 de outubro, a partir das 17h30, no Tokyo Marine Hall. Adquira seu ingresso com antecedência.